por que a Marvel faz tanto sucesso? Ou por que será que você maratona aquela série em um dia e ainda lembra tudo dela? Essa pergunta e outras vão ser respondidas nesse vídeo. Então, bora pro play? E aí, aventureiros, tenho certeza que você consegue lembrar aquela série que você viu inteira, mas esquece de levar o lixo pra fora, ou de lavar a louça, coisas básicas do dia a dia. Mas por que será isso? Bom, isso é porque a Marvel, as séries, usam o storytelling. O que é o storytelling? O storytelling é a arte de contar histórias. O storytelling tem diversos conceitos e algo bem interessante. Inclusive, é a chave do sucesso de Hollywood, entre outros. E se você quiser saber mais sobre, vai ter que estar inscrito nesse canal, né, aventureiros? Porque eu vou soltar mais vídeos sobre, porque o storytelling tem diversas facetas. E você que não tá aqui, não vai ver, não vai aprender e vai falar, pô, storytelling não funciona. Mas você que acabou de se inscrever vai aprender muito sobre storytelling. Mas hoje eu vou abordar um tópico muito legal de storytelling, que é a jornada do herói. E ela é muito usada na comunicação, muito usada mesmo. Esse conceito foi trazido por Joseph Campbell no seu livro O Herói de Mil Faces. Você que gosta de ler e quer se desenvolver em comunicação, super recomendo que você leia esse livro, muito legal. A jornada do herói, basicamente, é um modelo narrativo que tem sido usado há muito tempo, há séculos, e é uma estrutura universal que descreve a jornada do herói da sua vida cotidiana para uma aventura perigosa e cheia de desafios. Você vê muito isso claro em Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars, entre diversos outros filmes, que é normalmente um herói que é o Harry, que é o Frodo, que é o Luke, passa por suas dificuldades, encontra um mentor, é bem interessante, e aí a gente consegue meio que se acompanhar e se sentir parte do personagem. A jornada do herói é muito relevante para comunicação, porque nos ajuda a contar histórias que são envolventes e impactantes. Quando usamos a jornada do herói em nossas apresentações, podemos conectar com o nosso público em um nível muito mais emocional e assim persuadi-los a agir. Mas você que está aqui pensando, pô, ele só consegue usar exemplo de filmes e séries e a jornada do herói não é usada, você está muito enganado. A jornada do herói ela é usada amplamente em propagandas, marketing, vendas, apresentações, entre outros. Ou você nunca viu a propaganda da Red Bull, que é normalmente um cara que está no dia a dia, sentado, chato, isso aí, ele acaba achando a Red Bull, pega e sai voando. Isso é claramente a jornada do herói. A gente consegue se identificar com esse personagem. A gente chega em casa cansado do trabalho, senta desanimado, e aí na teoria o Red Bull dá aí aquele ânimo a mais para te dar asas de maneira figurativa, que vai conseguir fazer você atingir os seus sonhos. Claramente a jornada do herói. Muito forte. Ou da Nike, por exemplo, que é basicamente uma pessoa que está desanimada, não consegue fazer um negócio, surge um problema, e aí entra a Nike com um tênis novo, ele começa a correr, se desenvolver. Então, consegui mostrar um pouquinho do que é muito usado fora de séries e filmes, no marketing, por exemplo. Tem um comercial bem legal, não sei se vocês chegaram a ver, que são meio que da Nike, personagens fictícios, onde tem robôs, que eles estão surgindo no futebol e meio que controlando o futebol, e aí entra o Ronaldo, fenômeno, com a jornada do herói, onde ele basicamente reagrupa os jogadores, Cristiano Ronaldo, Neymar, Rooney, jogadores famosos, e assim consegue retomar o futebol. Cara, ali é muito forte a jornada do herói, a gente se identifica realmente com esse tipo de cenário. E entender a jornada do herói é essencial para melhorar a sua comunicação. A jornada do herói, definida por Campbell, tem 12 passos. E se eu fosse destrinchar cada um desses passos, daria um vídeo só para isso, que inclusive vai vir aqui pro canal, hein? E só quem dá like que vai conseguir ter aquele 100% do vídeo, porque vai ajudar muito a gente a cada vez desenvolver mais o nosso canal, para assim conseguir trazer vídeos melhores e mais acessíveis para vocês. Mas existe uma versão simplificada, que também tem muito impacto, que também é muito usada na comunicação e é muito mais fácil de compreender e começar a usar no dia a dia. E é isso que a gente vai abordar aqui agora. Bom, o primeiro passo dessa jornada do herói mais simplificada é a partida.
Basicamente, o herói inicia sua jornada, deixando a zona de conforto, se aventurando no desconhecido. É um momento de chamada para a aventura, onde ele recebe um estímulo para embarcar essa jornada. Por exemplo, acontece em Senhor dos Anéis quando Frodo recebe o anel. Acontece em Harry Potter quando o Hagrid vai encontrar o Harry lá na cidadezinha, no local que ele se... ou quando a carta, você pode analisar desses dois jeitos que também acontece a partida. No marketing, no exemplo do Red Bull, acontece quando ele vai na geladeira pegar Red Bull. E é basicamente onde entra a jornada do herói. Qual que é o link disso com comunicação? É basicamente, digamos que você está em apresentação, em vendas, e você vai poder dizer assim, poxa, eu estava aqui em casa, tranquilo, pensando nesse conteúdo muito específico, até que eu recebi um convite para vir falar aqui hoje. Já começou a linkar com as pessoas, porque as pessoas que estão em casa também estavam em casa, também estavam pensativas e querendo passar alguma coisa, e aí foram pro evento. Você consegue linkar muito forte essa questão de partida com receber um convite para falar em evento, com estar aqui com você hoje para negociar, e entrar muito forte também na questão do marketing, como no exemplo do Red Bull, em filmes e séries e livros, como eu citei em Star Wars, Harry Potter e Senhor dos Anéis. A segunda etapa desse modelo resumido da jornada do herói é a iniciação. Aqui, o herói enfrenta desafios, supera obstáculos e encontra mentores e aliados que ajudam a crescer e se transformar. Ele enfrenta provações, aprende lições e adquire habilidades essenciais. Cara, vamos lá puxar de novo no exemplo do Harry Potter. Aqui é onde ele encontra a mentoria com Dumbledore, onde ele começa a enfrentar no primeiro filme, ele tem que enfrentar o Quirrell, no segundo filme o Basilisco, o Tom Riddle, então ali ele vai, em cada filme tem a própria jornada do herói. Sempre tem alguém que auxilia, como ele encontrou o Rony, Hermione, sempre tem um mentor, que no caso dele é muito forte, o Dumbledore, e desafios que ele vai se provando. E ele aprende lições, ele aprende sempre novas habilidades, novas magias, coisas novas do dia a dia. É muito forte também no Senhor dos Anéis. É muito claro no Senhor dos Anéis, porque a gente tem um Gandalf que auxilia diretamente ali o Frodo. A gente tem um pessoal que é o Sam, o Merry, o Pippin, Aragorn, todos esses que entram para poder auxiliar. Então, é muito forte. Não necessariamente precisa ser um mentor físico. Por exemplo, na plataforma da Red Bull, né, na propaganda deles, o mentor ali seria a própria garrafa de Red Bull. Você pode considerar assim. E como é que eu vou linkar isso com comunicação? Encontrar apoio e lidar com os críticos a falar em público. Essa iniciação é basicamente você vai dizer assim, na minha primeira apresentação eu não consegui bem, fiquei nervoso, gaguejei e fui vaiado. Porém, ao sair ali, uma pessoa que viu a apresentação, viu o potencial, hoje em dia é meu mentor. Percebe que como é algo mais palpável do dia a dia, as pessoas conseguem assim ver nisso? Eu falando isso agora, você que tá aí, você se imagina nesse cenário? Indo falar num público, por exemplo, e perceber que travou, agarrou e não ficou tão legal? Então isso pode muito acontecer. E aí a gente tá vendo que essa jornada do herói consegue atrair a gente para perto do público, sendo muito legal. Terceira etapa dessas 4 etapas. Vamos lá. A primeira é a partida, que é basicamente algo que tira você da inércia. Como eu comentei, quando o Frodo recebe o anel, quando o Harry recebe a carta, quando o Luke descobre, por exemplo, que tem que ir atrás do Darth Vader, todo esse processo assim entra forte na partida. Segunda, iniciação, é quando ele encontra o mentor e amigos para poder auxiliar e começa a superar as provações. Terceiro, o clímax. É o cume da jornada do herói, onde ele enfrenta o maior desafio, onde ele aplica tudo que aprendeu para superar o obstáculo principal. E aí pode ser um confronto com o vilão, uma situação decisiva. De novo, vamos puxar aqui no exemplo do Senhor dos Anéis. É quando o Frodo chega em Mordor. Ali é o clima, ali ele tá no auge. É quando o Harry enfrenta o Voldemort. É quando o Luke Skywalker tá lutando contra o Darth Vader. Sempre ali no auge do filme, da série. Então é muito fazendo isso. E aí a gente pode puxar isso pra comunicação de enfrentar o grande público ou situação de estresse. Por exemplo, digamos lá, voltando na nossa história de ir até o palco. Recebi um convite para apresentar aqui. Na minha primeira apresentação, fiquei muito nervoso, não consegui falar, gaguejei, fui vaiado. Mas ali embaixo eu encontrei essa pessoa, que hoje em dia é meu mentor. Cara, me auxiliou, me auxiliou nesse processo, mas ainda tinha travado para a apresentação. Porém, comecei a dar resultado na empresa e me chamaram para fazer uma apresentação ainda maior que aquela. Era um público de 500 pessoas. Ali, eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Será que eu conseguiria superar? Será que eu conseguiria falar bem?
vou deixar o medo me dominar novamente, não ser assertivo na minha fala. Percebe que aí eu fiz um link muito grande com muitas coisas e você se sentiu na minha pele? Isso é a jornada do herói. Quarto e último é o retorno. Após superar o clímax, o herói retorna ao mundo normal, mas transformado. Ele traz consigo diversos conhecimentos e experiências adquiridos na jornada. Essa transformação sempre é benéfica para o mundo. É quando o Frodo ele volta lá pro condado e compartilha com os outros hobbits o que ele viveu. É quando o Harry, no final, ele acaba se casando com a Gina e compartilhando com seus filhos um pouco do seu aprendizado. É quando, por exemplo, voltando ao exemplo da apresentação do palco, aí você vai falar assim: pô, depois desse medo eu fui na palestra, consegui apresentar e foi muito legal. E, gente, o que eu quero compartilhar com vocês é: se joguem de cabeça, vão em frente, você maior que o seu medo. É a hora que a gente começa a entrar muito com os insights valiosos. Ô, aventureiros, isso aqui é um pouquinho, né, da jornada do herói, ela é bem resumida, é só pra gente conseguir entender o poder dela na comunicação. Mostrei aqui diversos exemplos de propaganda, marketing, apresentação, filmes, séries e livros, mas ela é muito usada em qualquer área da comunicação. No mais, é isso. Lembre-se, não existe comunicação sem ação. Valeu!